Fala do Vascão, Breno Monsef. Vamos lá, passando a limpo o fim de semana, a gente teve a apresentação do Felipe Coutinho, uma festa espetacular. O Souza também já integrado ao elenco e tem algumas expectativas para ao longo dessa semana. Reforços, a própria reestreia do Felipe Coutinho, retorno do Payet e também a projeção de disputa do Campeonato Brasileiro. Vamos lá, o Coutinho foi apresentado no sábado, já treinou no fim de semana, como a gente vinha projetando na semana passada, e fica, é claro, a expectativa para o jogo de quarta-feira contra o Atlético Goianiense. O Souza também já está integrado ao elenco, já anunciado, e além dessa reestreia do Felipe Coutinho, fica também o retorno do Payet, como expectativa para a gente, para ao longo dessa semana. Por quê? Sobre o Coutinho, a tendência é que ele não comece jogando. O Coutinho não joga desde 18 de maio, portanto quase 2 meses sem jogar. Ele teve férias, voltou para o Brasil, fez trabalhos com um preparador físico particular, mas não é treino de futebol, né? Não é treino de dia a dia. Então ele está voltando a treinar nesse fim de semana, ele voltou a treinar nesse fim de semana. A expectativa do Vasco, pelo que eu tinha conversado na semana passada, é que ele pelo menos entre 20 minutos ao longo do jogo. Vai depender dos treinos finais de hoje e amanhã. Junto com ele, Payet. Caso o Payet esteja próximo dos 100%, ele começa jogando. Mas tem muita cautela do Vasco, muita cautela sobre o retorno do Payet. Ainda não estamos nem na virada do turno, então tem que se ter cautela sim pro Dimitri Payet, porque é o principal jogador até aqui do Vasco, desde que ele veio pro Vasco no meio do ano passado. E até porque também, aí eu não sei do torcedor, né? Mas a minha espera é por Payet e Felipe Coutinho jogando juntos. Mas vamos ver se a gente já vai ter isso nesse meio de semana, ou se, por exemplo, o Payet começa jogando e o Coutinho entra no lugar dele. Vai depender, tá? A gente tá aqui pensando em cenários. Também temos a integração do Alex Teixeira e do colombiano Emerson Rodrigues para acontecer ao longo aí dessa semana. Ao mesmo tempo, o Vasco precisa de reforços e entende isso. A gente vai ver como é que vai ser o trabalho agora da nova diretoria da Vasco SAF, com o novo CEO, com o novo diretor de futebol. A gente tem o Amodeu, agora o Marcelo Santana, por hora só o colombiano, o Rodrigues, que foi negociado ainda com o Pedro Martins, e o Coutinho vindo com os parceiros dele, o trio do Felipe Coutinho. E outro ponto importante também para a gente debater, vai ser a primeira semana livre de trabalho do Rafael Paiva. Jogou no meio de semana passado, não jogou no fim de semana. E aí vai ter Atlético Goianiense na quarta, fora de casa, e domingo o Galo, também fora de casa. E o Vasco hoje é o 11º com 20 pontos, a 7 atrás, 7 pontos atrás do São Paulo, que é o 6º colocado, e fecha o G6, e 8 acima do Corinthians, que abre a zona de rebaixamento. Então, a 7 da Libertadores e a 8 do Z4. Cara, primeiro eu queria falar sobre essa festa que aconteceu em São Januário no sábado. A galera chegou junto e Barreira virou baile mesmo, hein, cara? E numa chuva danada, né? Eu saí de casa numa chuva daquela pra recepcionar um jogador, mostra o carinho que a torcida tem pelo Felipe Coutinho e o orgulho que o torcedor tem de pertencer à Barreira, de ser vascaíno. Muito legal a festa, muito legal tudo que envolveu a chegada do Coutinho, a participação do Felipe e do Pedrinho, principalmente do Pedrinho por ser o cara que tá mais exposto, né, como presidente, mas o Felipe por ser uma referência como diretor técnico. A participação dos artistas que fizeram a música, né? MC Darlan, que é artista de verdade, o blogueirinho, que é um menino vascaíno muito especial, que gosta demais do Vasco, né? A gente acompanha o trabalho dele nas redes sociais antes dele ter inventado essa história de cantar e que deu muito certo, né? A festa toda foi muito legal, muito bacana. Vamos torcer para, a partir de agora, o Coutinho deixar de ser celebridade e se tornar atleta do Vasco. Essa é a nossa expectativa. Porque até aqui ele foi recebido com festa e tudo mais, tem que ser mesmo. Até aqui o papel foi feito de maneira perfeita pela torcida e pelo próprio Coutinho, mas a partir de agora o foco tá no campo. Já começou a treinar, expectativa já de estreia na quarta-feira. Então esquece tudo que passou. Foi legal, parabéns. Torcedor curtiu, Coutinho curtiu, todo mundo curtiu. Mas a partir de agora o foco, o objetivo é o Coutinho, jogador de futebol, agregar tanto como ele já agregou como celebridade. Não, e tem um detalhe, né? Como é que um jogador, ele movimenta a torcida. Ontem eu aproveitei o dia de folga, eu fui lá na Feira da Glória. Cara, o que tinha de camisa do Vasco nas ruas, né? É assim, um absurdo. Então, você vê que é um momento de comunhão ali, né? Do torcedor feliz pela volta de um jogador revelado no clube. De orgulho, né? Orgulho. O dia que souberem explorar a capacidade que o Vasco tem de movimentar a população
do Brasil, né? Não só do Rio de Janeiro. O Vasco volta a ser competitivo como já foi. Bom, agora dentro de campo é o que você falou. Expectativa de um Coutinho que possa realmente ajudar o Vasco nessa caminhada em 2024. E aí eu te pergunto, Paiva voltando, como é que fica a cabeça nesse momento, na sua opinião, do Rafael Paiva? Então, agora a gente vai descobrir o tamanho do talento do Rafael Paiva, se ele é realmente o cara preparado para ser o treinador do Vasco até o final da temporada. Até aqui ele foi dando confiança aos garotos, foi colocando a garotada para jogar. No último jogo, ele colocou o Praxedes, tirou o JP. E aí a gente já começou a questionar, por que o Praxedes? No fim das contas, descobrimos que ele estava certo. O Praxedes fez um bom jogo, o JP nem tanto, começou a colocar uma garotada para jogar. A partir de agora, ele vai deixar de ser somente o treinador para ser o gestor do grupo. A gente viu o Paiva reclamando quando foi substituído, enfim. Agora ele tem 2 estrelas internacionais pro meio campo. E possivelmente, como disse o Breno, as 2 no banco de reservas na quarta-feira. E aí, como é que você vai dosar a minutagem de cada um? O Coutinho não tem nenhuma semana de treinos. O Paiva estava lesionado. Tem até uma foto bem legal dele que circulou nas redes sociais. A panturrilha tá em dia, irmão. É uma baita de uma panturrilha. Me parece que ele tá fisicamente bem. O Paiva. O Coutinho, ele vem de uma temporada que já acabou. É uma temporada em um país em que a parte física não é tão exigida. Então, com o Coutinho, a gente vai ter que ter muita paciência. Com o Paiva, o torcedor já tem paciência, mas ele tem se lesionado tanto nos últimos jogos, né? E essa paciência misturou um pouquinho com decepção, mas que foi escondido porque o Vasco venceu as partidas. Fato é que, muito provavelmente, nenhum dos 2 começarão jogando e o Rafael Paiva vai ter que encontrar uma solução para que os 2 joguem. Caso contrário, o torcedor ficará muito decepcionado. E, no meio disso tudo, o Vasco tem que ganhar o jogo, né? Vai pegar um Atlético Goianiense bem fragilizado, é o favorito e creio que tem uma responsabilidade muito grande nessa partida. Aliás, a gente tá falando do Coutinho aqui, mas tem outros reforços que chegam pra somar, Souza, né? Agora oficial. O Souza vai chegar pra uma posição carente, né? Mas a gente tem que lembrar que é um jogador de 35 anos, que está em final de temporada também. Então, obviamente, a parte física vai falar mais alto, ele não vai chegar jogando, não vai chegar soberano, vai demorar um pouquinho. Agora, definitivamente, é um cara que fez muito esforço pra jogar no Vasco, né? A verdade é que ele chega para uma posição carente, eu espero que ele seja titular, mas acho que não a curto prazo. Tudo vai depender do treino de amanhã, para sabermos se o Coutinho vai viajar com a delegação ou não. Ele tem feito trabalhos integrados de fato ao elenco desde o fim de semana apenas. Hoje ele fez parte do treino com o grupo. Dependendo do treino de amanhã, a gente vai saber indicação se o Coutinho vai ou não vai. E se ele não estiver na lista de relacionados, obviamente ele não vai jogar na quarta-feira. Enquanto isso, Souza, Alex Teixeira e Emerson Rodrigues integrados também com o elenco. Vamos ver também, né? O Souza, inclusive, sendo registrado no dia de hoje. E aí vai depender ao longo da semana como é que isso vai andar, principalmente pro fim de semana. A tendência é que os 4, Coutinho, Souza, Alex Teixeira e Emerson Rodrigues, o atacante colombiano, estejam aptos todos juntos no fim de semana. O Paiva para quarta-feira segue sendo dúvida. Vamos aguardar então também para amanhã. E aí, portanto, a possibilidade de termos a dupla Felipe Coutinho e Paiva pode acabar ficando apenas pro fim de semana, quando o Vasco enfrentar o Atlético Mineiro. Coutinho e Paiva podem jogar juntos? Praxedes e Zé Gabriel jogavam. Felipe e Juninho. Aí passaram, um jogador passou. Isso é verdade. Felipe e Juninho não podiam jogar juntos, o Cristóvão preferia um ou outro. Por que o Coutinho e o Paiva não podem jogar juntos? Assim, eu entendo a preocupação da galera. São jogadores que marcam muito pouco, né? A recomposição dos dois não é boa. O Verratti até volta mais pra marcar. Ele não sabe marcar, mas ele volta, ele ocupa espaço. Isso. Ele irrita o adversário, faz a função tática ali. O Coutinho e o Paiva nem isso. E outra coisa, os dois jogam pelo lado esquerdo, né? Os dois, preferencialmente, atuam pelo lado esquerdo. É verdade. Meias, mas pelo lado esquerdo. Eu vejo o Paiva talvez mais centralizado, o Coutinho aberto pelo lado esquerdo. O Paiva não gosta de jogar centralizado, tá? Então... Ele prefere jogar pelo lado esquerdo. Quando ele é escalado ali como um meia central, ele naturalmente ele cai pro lado esquerdo. Ele realmente tem essa preferência. Já tem muito tempo, mas o Felipe Coutinho já jogou centralizado com o Klopp. Eu acho que é mais fácil o contrário, o Paiva pela esquerda e o Coutinho pelo centro. E aí Mané, Firmino e Salah com o Coutinho servindo eles. Sim. Quem recompõe pela esquerda? Com obrigações e funções defensivas do Felipe Coutinho. Lógico que, vamos lá, de 2019, 2018, beleza e tal, tem essa mudança, mas eu acho que uma movimentação ou ocupação de espaço ele consegue fazer. Né? O Vasco hoje ele joga num 4-4-2 quase sempre, né? Não foi assim contra o Corinthians, mas nos jogos anteriores o Paiva usou um 4-4-2
E o Payet fazia essa meia esquerda, ou estrela, né? E o David era o segundo atacante ao lado do Verratti. Pode ser uma opção pra usar o Coutinho ou o Payet, né? Um pela meia esquerda e o outro de segundo atacante, jogando, flutuando. Centralizado. Eu acho que dá pros dois jogarem juntos, mas obviamente o Rafael Paiva, no caso, vai precisar montar um time de operários ao redor desses dois caras, que correm. Acho que o ponto primordial é esse, os caras vão ter que correr pelos dois. Sim. Primeiro que você tem que entender que é um privilégio. Tá todo mundo elogiando aí que na Colômbia o time corre aí pro Rames, foi eleito o melhor jogador da competição. É natural, quando você tem um craque no time, você tem que correr por ele. Então você vai correr pelo Payet ou vai correr pelo Matheus Cocão? Você vai correr pelo Payet. O Matheus Cocão tem que correr pelo Payet. Mas aí ele tem feito isso. Vamos ver como é que vai ser o Souza. O Souza tá chegando pra ser titular? Fica aí mais um de 35 anos. Ele vai correr pelo Payet, pelo Coutinho. E o Alex Teixeira? O Alex Teixeira não vai jogar, né? Alex Teixeira, inclusive, foi anunciado agora, durante o programa. Foi o primeiro caso de um jogador dispensado contratado. E não teve mercado pra se empregar em lugar nenhum, né? Não. Significa que ninguém se interessou por ele. Sim. Assim, eu ainda acho o Teixeira melhor que o Rossi, tá, gente? E coitado do Rossi, né? Porque eu já bati no Rossi esse programa aqui, brincadeira. Rossi, obrigado, tá? Por tudo. Foi muito bem nas outras passagens, o Rose Clay. Mas o Vasco hoje precisa de jogadores melhores. Eu vi um cara falando assim, aconteceu isso no Vasco, na dúvida eu bloqueei o Rossi do Instagram. Que isso, coitado do Rossi. Mas enfim, eu acho que o Alex Teixeira tem mais qualidade que o Rossi. Só que, pelo desempenho no ano passado, o Rossi jogou mais que o Alex Teixeira. Por isso que o Rossi ficou e o Teixeira foi embora. Era uma exigência diferente também do Vasco mais sem a bola, de comprometimento defensivo, de jogadores com outro perfil. Agora o Vasco com a posse de bola, propondo o jogo, a capacidade técnica vai ser muito mais importante do que um jogador com esse comprometimento. Considerando que o Piton não vai embora, essa é a nossa expectativa, né? O Piton continuando no Vasco até o final da temporada. Você tem Piton, Payet, Coutinho, você tem bem ou mal, o Matheus Cocão, um jogador que sabe tocar bola, não é um volante brucutu. Não é um volante brucutu. Pelo amor de Deus. Você tem o Adson, que é o cara da velocidade. Você tem o Paulo Henrique, que é o lateral extremamente ofensivo. Por mais que você entenda as limitações do elenco, ainda é um time limitado. Por mais que você entenda as limitações do elenco, esse time com esses jogadores precisa jogar com a bola. Não pode ser um time reativo. Não tem nem capacidade pra isso. Tem que ser um time propositivo. Vai ter só o Adson pra puxar esse contra-ataque. Nós vamos entender a capacidade do Rafael Paiva, se ele tem capacidade pra isso.